Oi pessoal, tudo bem? Voltei com a parte 2 do Atualizando Reading Journal com vocês, passando aqui no começo do vídeo para poder falar para vocês que em alguns momentos vai estar um pouquinho desfocado, na real um pouquinho focado na minha mão, completamente focado na minha mão, porque eu acabei gravando naquele modo cinema e foi sem querer, então me desculpa, eu só percebi quando eu tava começando a editar o vídeo. Mas de todo modo, isso não atrapalha o conjunto da obra toda. Não fiquem despreocupados, eu tentei ser o mais clara possível, tentei narrar tudinho que eu tava fazendo ali. E queria também avisar uma outra coisinha. Foram 5 livros atualizados nessa parte 2 e ainda faltaram 4. Ou seja, vocês perceberam que eu acumulei poucos livros, né, pra eu poder atualizar. Porém, eu não vou fazer uma parte 3 do vídeo. Por quê? Porque tá chegando o final do ano, então eu não vejo necessidade de fazer a parte 3 do Reading Journal e ainda atualizar o Lidos do Ano, que a gente vai ter um recap aí de tudo que eu li esse ano, tudo que eu pretendia ler também. Então, por isso, eu deixei esses 4 livros de fora e os demais que eu vou ler até o final do ano, que eu pretendo ler mais algum, eles não vão entrar em nenhuma atualização do Reading Journal em si. Sem mais delongas, então a gente vai para a parte 2 do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Espero que também vocês se sintam confortáveis de expressar se vocês concordam, discordam, se vocês acham que eu tô completamente fora da casinha nas minhas opiniões, nos meus comentários. Então, fiquem à vontade, eu espero vocês aqui nos comentários e também lá nas minhas redes sociais, tá bom? Então, vamos pra parte 2. O primeiro livro foi Adultos, da Emma Jane Unsworth. Conta a história de Jane, que é uma jornalista e ela escreve colunas para uma revista para mulheres. A grande sacada é que a personagem é extremamente dependente das redes sociais, tendo a necessidade de expor só aquele lado bom da vida e todas as coisas mais falsas que as redes sociais pregam. Quando você pensa assim e vai iniciar a leitura, você acha, opa, aí vem uma crítica social. Mas quando ela começa a perder tudo, levar os cascudos da mãe dela, e mesmo assim ela não muda um músculo da atitude dela, aí você acaba ficando decepcionado. O livro tem sim seus acertos quando ele critica o uso excessivo das redes sociais e o malefício da comparação que elas geram em alguns picos de lucidez que a personagem principal tem. Mas, num geral, de forma, assim, impressionante, eu consegui odiar todos os personagens desse livro, porque não tem um que salve. Durante toda a jornada dela no livro, eu fiquei pensando, não, calma, ela vai melhorar, ela vai reconhecer. E aí, quando ela reconhece e quer melhorar, ela não consegue. E aí ela vira uma chata. E o livro todo gira em torno do quão chata ela fica. Nas estrelas, eu acho que eu tive até dó. Eu dei 1 pra capa, mas isso contando com a original, porque a minha versão é da Intrínsecos, então é uma cor sólida. Pro estilo de escrita e pra história, eu dei 2 estrelas. Pros personagens, foi 0. Porque eu realmente não gostei de nenhum. Pro livro em si, pela premissa e acho que pela tentativa também, e em alguns acertos, foram 2 estrelas. O tema, ele é sim, de fato, muito importante, muito interessante, e eu acho que vale a pena ser explorado. Mas não desse jeito, e não com essa personagem assim. Eu acho que o desenvolvimento dela foi terrível. A forma como a autora conduziu isso foi bem, assim, desesperador. Próximo livro é Sangue e Mel. Ele é o livro 2 da sequência de Pássaro e Serpente, que foi citado lá na parte 1. A história, então, é uma continuação do que aconteceu na primeira parte. E ele fala agora sobre a jornada do grupinho que se formou para conquistar aliados e derrotar a mãe da Lu, que segue tentando matá-la. Tinha tudo para dar certo. Era um livro com desenvolvimento dos poderes dela, ampliar o mundo que foi apresentado no primeiro livro. Mas, vocês lembram que no primeiro vídeo eu disse que era difícil falar do primeiro sabendo como que o segundo se desenrolava? Pois bem, era justamente por isso, porque eu sabia que o destino não era bom para essa história e ia ser só ladeira abaixo no segundo livro. Os principais pontos que mais me incomodaram durante a leitura foram a enrolação para chegar em algum lugar, porque houveram páginas e mais páginas descrevendo a mesma lenga-lenga e nada de uma evolução na história, o bafafá mesmo acontecer. E também os personagens principais eram 2 crianças com um romance xoxo, não tinha química, não tinha nada. A forma como foi dado prosseguimento no relacionamento deles não fez nenhum sentido, porque
olhando de fora, né, quem tá lendo, parece que eles realmente não se gostam. E eu acho que é aí que mora a dificuldade. Fazer um Enemies to Lovers em um livro que você sabe que vai ser uma trilogia e saber desenvolver de forma contínua e não de qualquer jeito romance. Sobre as estrelas, foram 4 estrelas pra capa, 2 pro estilo de escrita, 3 pros personagens, e isso só levando em conta os personagens secundários, porque eles sustentaram o livro mais do que qualquer coisa. E no geral foram 2 estrelas pro livro. Eu coloquei ali na review final que eu só vou ler o último livro pra poder terminar esse ciclo. Mas assim, sem chance de virar favorito ou qualquer empolgação ligada a essa série. O livro seguinte é Solitária, da Eliana Alves Cruz. E assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que foi esse livro. Foi um acontecimento para mim. Ele narra a história de Eunice e Mabel, que são mãe e filha, e elas dividem um quartinho na casa dos patrões de Eunice. A partir daí, a gente vai conhecendo a trajetória, o cotidiano, as pessoas que a cercam e as pessoas que também a cercam em relação à família dos patrões. E a gente conhece um pouco delas de maneira individual, mas também de uma forma compartilhada. É gigante a forma que a autora descreve cada detalhe dos sentimentos vivenciados pelas personagens de maneira tão intensa e tão delicada, pontuando como que é uma realidade infelizmente tão próxima do nosso dia a dia. Eu precisei de dias para digerir o quanto essa leitura foi impactante e avassaladora para mim, mas talvez eu não me sinta e eu acho que eu nem sou capaz de destrinchar e passar com convicção o sentimento e a importância desse livro. Então, por favor, leiam essa história, deem atenção, definitivamente absorvam essas palavras. Sobre estrelas, talvez nem todas do mundo fossem capazes de representar a grandeza dessa obra. Para a capa e para a história foram 4, e o estilo de escrita e personagem foram 5 estrelas. O livro em si foram também 5 estrelas dadas. O próximo livro não tinha como não ser 5 estrelas. Odeio Te Amar é aquele romancezinho clichê que funciona muito bem. Eu li ele depois de 2 decepções, praticamente, então eu mereci um conforto. O livro ele é dividido em 3 histórias. A primeira história se chama Sob o Mesmo Teto. Ela narra a história de Mara e Liam. Ela é uma engenheira e recebe uma herança de uma antiga professora. E Liam é advogado e parente dessa professora. O ponto é, ele mora nessa casa que ela ganhou de herança. A segunda história se chama Presa com Você. Ela fala sobre a Sadie e o Eric. A Sadie, ela é amiga da Mara da primeira história. Eles, um belo dia, têm os caminhos cruzados num café da manhã. E uns dias depois, eles ficam presos no elevador da empresa com algumas pendências pessoais para resolverem. A terceira história também é de uma amiga, então é um trio de amigas. Se chama Abaixo de Zero. E os personagens são Hannah e Ian, ou Ian. Ela fica presa numa missão de pesquisa do Ártico. E quem é que tá lá pra salvar ela? Isso mesmo, ele, Ian. Como eu disse, o clichê ele é certeiro. Não tem como ele ser ruim, até porque a Ellie Hazelwood já entendeu como reproduzir a receitinha de bolo e ela sabe fazer uma calda pra incrementar também. A minha história favorita foi a segunda, Presa com Você, porque eu achei os personagens mais criativos e mais engraçadinhos e com maior personalidade. Eu cometi um erro que fica de exemplo para as próximas leituras, que é eu não intercalei as histórias, os contos, né, com outro livro de outro gênero, o que eu recomendo muito que vocês façam. Porque, sinceramente, eu sou uma amante de romance clichê, assim, assídua. Mas foi meio desgastante ler 3 histórias de romance que eram praticamente iguais, com a mesma estrutura, eu digo, em seguida. Sobre as estrelas, foram 3 para a capa, 4 para o estilo de escrita e para a história, 5 para os personagens, porque eles foram muito cativantes, e 5 estrelas para o livro. O último, mas definitivamente não menos importante, 3. O livro conta a história de 3 amigos que se conhecem aos 10 anos numa coincidência de separação de classes na escola e a partir disso eles se tornam inseparáveis. Depois de 30 anos, eles acabam se tornando desconhecidos uns para os outros e é aí que o bicho pega. Adrien, Nina e Etienne são extremamente diferentes e é nessa diferença que mora a forma como eles se relacionam. O livro alterna entre passado e presente com o agravante de um carro ter sido encontrado no fundo do lago da cidade deles,
o que causa algumas reviravoltas muito importantes para os três que não se conectam há anos. Essa leitura mexeu tanto comigo, a forma como tudo foi descrito, com extrema vivacidade, paixão, palavras que realmente você via que tava ali incrustada na história, sabe? Eu até coloquei em uma das minhas atualizações lá no Maratona App que parecia que a autora sabia exatamente onde colocar cada palavra e como ela ia soar dentro da história, sabe? Como isso ia reverberar dentro da história. E tudo isso não podia render menos que 5 estrelas para a história e também para a capa, que vale ressaltar, a arte é linda. Dei 4 estrelas pro estilo de escrita, que por alguns momentos pode ser um pouco maçante e enrolado. Também dei as 4 estrelas pros personagens, porque em alguns momentos eu queria fingir que alguns personagens específicos simplesmente não existiam e não tinham participação nenhuma na narrativa. Acho que vocês perceberam que eu não consegui elaborar nenhuma resenha decente ali no Reading Journal, porque eu sinto que nada vai ser capaz de descrever o que foi essa leitura. Então é outra leitura que eu preciso tentar passar o que foi o impacto dela para que vocês tenham essa vivência também, sabe? Bom, pessoal, muito obrigada por terem visto o vídeo e chegado até aqui, o final dele. Eu sei que pode ser um pouquinho chato ficar vendo eu escrevendo no Reading Journal e atualizando, enfim, por isso que eu tentei deixar de um jeito mais dinâmico possível. Espero que vocês tenham gostado, se divertido de alguma forma. E, como eu falei lá no começo, se vocês discordam de alguma opinião minha, se vocês concordam com alguma, ou enfim, qualquer comentário que você tenha vai ser muito bem-vindo aqui na seção de comentários. E também lá nas minhas redes, que eu tô sempre por lá. Então eu espero você não só no próximo, mas em todos os outros vídeos e em tudo que a gente puder estar juntos. E é isso. Um beijo. Tchau!